Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Quanto tempo, meus amigos do Periscope, quanto tempo que a gente não se via, hein? Boa noite, Roraima, boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? Olha, eu estou aqui, vocês estão acompanhando, não sei se estão acompanhando pelo Instagram, mas estou num processo bastante árduo de atualização do, da edição aí do nosso esquematizado, né? Você já conhece aí esse processo, essa dificuldade. E eu estou então hoje focado na questão envolvendo o amianto. E por conta disso, eu focado na questão do amianto, eu resolvi também aprofundar o modo como se decidiu no julgamento desta questão, porque envolveu a análise do papel do Senado Federal no controle difuso. E aí, depois que eu achei que estava tudo pronto, eu falei, vou assistir a sessão, porque o acordo não foi publicado. E aí, meus amigos, eu acho que eu vou ter que reescrever não, mas destacar grandes partes do livro em razão dessa decisão. Então, queria então agradecer a presença dos meus amigos que estão aqui no Periscope. Se puderem convidar os seus amigos, vai ser uma conversa rápida, uma conversa muito rápida para que a gente possa então, para que eu possa continuar aqui, que eu preciso acabar. Tudo bem, gente? Então eu vou se for possível, né? A galera está presente aqui, Cuiabá está presente. Eu vou ser Delta, acabou de comprar a obra de 2017. A obra de 2017 ela está super atualizada, inclusive eu já faço menção a essa nova perspectiva nessa obra, né? Foi fechado em julho. Eu já vinha sinalizando isso, aqui agora a gente tem alguma coisa um pouco mais concreta. Vocês vão ver, eu vou passar para falar sobre isso. Eu vou pedir licença para que eu possa então acessar. Vamos ver se vai dar certo. Aqui a turma do Instagram Live, né? Eu vou ver se eu consigo entrar aqui. Instagram Live, eu estou entrando. Vamos começar um vídeo ao vivo no Instagram Live. Então, agora sim, parece que estou ao vivo para os meus amigos do Periscope e para os meus amigos do Instagram Live. Queria ver se tem alguém aí presente. Instagram Live está presente. Temos a galerinha do Instagram Live presente aqui. Ó, o pessoal está entrando já. A Bárbara está entrando, a Cláudia está entrando. Então vamos só checar aqui as conexões. Pessoal do Periscope, tá tudo certo por aqui? Conexão tá boa, Periscope. Toma uma aguinha aqui. Beleza, Periscope. Pessoal do Instagram Live. Eu queria saber se tá tudo certo por aí, se está funcionando bem. Dá um joinha aí, Instagram Live, tá tudo certo? Cadê? Salve, salve, beleza, Las.alves. Muito obrigado pela presença aí. Meus amigos do Domo Direito estão presentes. Mark, tudo bem? Eu falei, Mark, assim que eu acabar a atualização do livro, vou fazer muito trabalho aí, vamos trabalhar muito próximos com os meus amigos do Amo Direito. Muito obrigado aí pela presença, Mark, e toda a sua turma. Bom, gente, o que eu queria falar com vocês? Como disse, eu vou estar olhando para as duas telas, Instagram Live e Periscope. Eu vou me concentrar, então, que vocês vão estar falando. Professora, amiga Faida, bati o olho, vi presente também, muito obrigado aí. Não me convida mais para os seus eventos, né, Faida? Mas tudo bem. Gente, eu vou me concentrar, porque se eu começar a olhar para dar... No final eu dou oi para a nossa galera que fazia tempo que a gente nós não nos víamos. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu estou atualizando o livro e resolvi atualizar a questão do amianto no capítulo 7, que nós já lançávamos as perspectivas do amianto e que foi o que a gente colocou realmente aconteceu em relação a esta matéria. Então, meu amigo que está com esta última edição vai ter que tomar nota em relação ao amianto. O que aconteceu em relação ao amianto? O amianto tinha uma legislação federal, que é a Lei
9055 de 95, que admitia uma modalidade de amianto, que é o chamado asbesto branco, a chamada crisotila. Não me peçam para explicar esta parte técnica, mas havia uma possibilidade de amianto prevista na lei federal. A lei de 1995, portanto, uma lei que estava em vigor há 22 anos. Está em vigor. A questão foi um ponto específico. E aí, diante dessa situação, foram editadas algumas leis estaduais, e essas leis estaduais, elas foram além da questão da lei federal, e também as leis estaduais, elas proibiram qualquer tipo de amianto. Então você tem lá uma lei paulista que proibiu qualquer tipo de produto que contivesse amianto que circulasse no território do estado de São Paulo. Muito bem. Em um primeiro momento, foram propostas algumas ações diretas de inconstitucionalidade, e o Supremo, em um primeiro momento, entendeu, isso 2003, que essas legislações estaduais elas eram inconstitucionais. Elas eram inconstitucionais porque violavam a regra geral contida na lei federal. A regra geral contida na lei federal. E explico. O artigo 24, incisos 5, 6 e 12, seriam dispositivos que justificariam este primeiro entendimento. 24, 5, produção e consumo, 6, meio ambiente e poluição, e 12, proteção e defesa da saúde. Esses eram os dispositivos. Portanto, se eu estava diante de um assunto que dizia respeito à competência concorrente do 24, passava a valer os parágrafos do 24 que a gente explica. Vocês vão lembrar, em matéria de competência concorrente, a União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, e os estados vão estabelecer questões específicas para atender às suas necessidades. Então você tinha a norma geral federal e as leis estaduais. Só que o que aconteceu? A lei estadual, ao dispor da competência, da matéria de competência concorrente, ela avançou a competência do artigo 24 e violou a lei federal. Então nós tivemos então neste primeiro momento, 2003, declarações de inconstitucionalidade das leis estaduais. Todas elas que foram objeto de análise do Supremo foram declaradas inconstitucionais porque a lei estadual violou a regra contida na lei federal e violou, portanto, o artigo 24. Esse foi, portanto, o primeiro entendimento do Supremo. Muito bem. Faço a pergunta para os meus amigos aqui do Instagram Live. Vocês vão lembrar. A pergunta é a seguinte: em controle concentrado de constitucionalidade, o efeito vinculante de uma decisão vincula o Poder Legislativo na função típica de legislar? Essa é a pergunta. Amigos do Instagram. A turma do Instagram está assistindo bem aqui, gente? A turma do... Bate coração na tela. A turma do Instagram está presente. Tá tudo certo aqui, a conexão está boa. Tá boa a conexão, Instagram? Sim? Diga sim. Instagram, a conexão está boa ou não? Então vamos lá. Pessoal, a conexão está ótima. Fantástico o Instagram, fiquei preocupado. Então vamos lá. Todos já responderam que o efeito vinculante de decisão proferida em controle concentrado não vincula a função típica de legislar do Poder Legislativo, que pode, inclusive, editar uma lei com conteúdo idêntico àquela que fora nulificada pelo Supremo. Isto é bastante salutar. Eu sempre tenho sugerido que esta não vinculação do Poder Legislativo ela evita o que o ministro Peluso chamou de petrificação da Constituição. Ela evita que o legislador, ela evita amarrar o legislador, que poderá evoluir eventualmente uma jurisprudência ultrapassada. E aqui aconteceu no caso do amianto. O Estado de São Paulo legislou de novo, e proibiu o amianto, de novo.
E ao legislar de novo e proibir o amianto de novo, esta nova lei paulista foi objeto de uma nova ADI. E isso é fantástico, isso faz parte do modelo. E a questão passou a ser reanalisada pelo Supremo. O que aconteceu no segundo momento desta reanálise pelo Supremo? O Supremo sinalizava a evolução do entendimento. Isso tudo eu já falo no livro. Já dizia qual era a perspectiva. Meus amigos que estão aí com o livro, só para localizá-los, aonde isso estava, no capítulo 7, eu já sinalizava toda esta perspectiva do amianto. Deixa eu até localizar para vocês na página 518 e seguintes. Então, para quem está com a última edição, na 518 eu já sinalizava que o Supremo iria evoluir a jurisprudência, iria superar o entendimento numa mudança bastante interessante em relação à matéria, e usava como fundamento a Convenção 162 da OIT, Convenção de Direitos Humanos, que teria sido incorporada com o status de supralegalidade. Qual era a tese inicial, portanto? Se esta Convenção 162 da OIT, ela incorporou, desestimulando o uso do amianto, ela teria, portanto, suspendido a eficácia da lei federal que admitia o uso controlado. E com a suspensão da eficácia, o Estado passou a ter competência plena e proibiu. Esta era a tendência. Só que o que aconteceu? Isso tudo eu estou explicando na página 518, 519, 520 da edição atual. Está tudo lá, explicadinho, toda esta perspectiva. O que aconteceu foi que o Supremo, ele não foi por esta linha. O Supremo, ele julgou uma ADI que tinha por objeto a lei federal, o artigo 2º da lei federal, a ADI 4066, e reconheceu por maioria a inconstitucionalidade do artigo 2º da lei do amianto. Então havia uma ADI 4066 que tinha por objeto a lei federal. Então não precisaria fazer todo esse contorno hermenêutico se eu nulificasse a lei federal. E o Supremo reconheceu por maioria que a lei federal era inconstitucional. Qual é o número do que da lei? Ou a edição do livro é a 21 que eu estou falando. E a lei 9.055 de 95. Muito bem. Qual foi o problema do julgamento desta ADI, que a 4066, que declarou inconstitucional a lei federal? O problema foi que a declaração de inconstitucionalidade se deu por 5 votos a 4. 5-4. Vocês vão então lembrar, meus amigos do Instagram, meus amigos do Periscope. Para que o Supremo possa declarar inconstitucional uma lei, ele precisa de quantos votos no mínimo para nulificar uma lei, mesmo que em controle concentrado? Podem responder. Para declarar inconstitucional, a pergunta é esta. Para nulificar uma lei, para declarar inconstitucional. Eu não estou falando modulação de efeitos, eu estou falando declaração de inconstitucionalidade. Então veja, o Supremo, para declarar inconstitucional uma lei, deve seguir a regra do artigo 97, que é a cláusula de reserva de plenário. Então, para declarar inconstitucional uma lei, ele precisa de quórum de maioria absoluta, portanto, de no mínimo 6 dos 11, e não 8. Não são dois, não precisa de 2 terços. 2 terços é para modular ou para editar súmula vinculante. Maioria absoluta, artigo 97. Ele conseguiu 5-4 para declarar inconstitucional a lei federal. Portanto, não conseguiu na ADI 4066, não conseguiu nulificar os efeitos da lei. Não conseguiu declarar inconstitucional a lei federal. Então foi um julgamento por maioria para declarar inconstitucional, porém não conseguiu pronunciar a nulidade da lei porque não se atingiu o quórum mínimo de 6.
Olha que interessante. Então foi uma procedência sem nulificação da lei. Olha que fantástico. A tese estava no sentido da inconstitucionalidade, mas o Supremo não pôde pronunciar a inconstitucionalidade porque não atingiu o quórum de 6. Estão entendendo? Muito bom. A questão continuou, e continuou agora para decidir as questões envolvendo as legislações estaduais. Por que eu não falei que os estados, no exercício da função típica de legislar, editaram leis novamente, proibindo novamente o amianto, e essas novas leis foram objeto de novas ADIs? Sim, isso aconteceu. Então veja, olha que loucura, gente. Então, vamos com calma aqui. Amigos do Periscope, amigos do Instagram. A ADI 4066 foi julgada. Isso tudo são 5 páginas novas que eu coloquei aí nesta questão do amianto, mas vai ficar fácil de vocês acompanharem. Então vamos lá. A 4066 foi julgada, deixa eu pegar a data dela aqui, no dia 24 de agosto. 24 de agosto de 2017. Mas o Supremo não pôde nulificar a lei federal porque não se atingiu o quórum mínimo de 6. Conseguiu apenas 5. Fantástico. Maravilha. Os estados proibiram novamente o amianto, e novamente proibindo o amianto, os estados, então, as leis estaduais foram objeto de novas ADIs. Se vocês quiserem algumas ADIs para se ter exemplo aqui, você vai ter, se quiser anotar essas novas ADIs contra leis estaduais, vamos anotando: 3356, 3357, 3406, 3470, 3937, a DPF 109, ou seja, nós tivemos várias outras ações contra leis estaduais que proibiram o amianto, e aí havia aquela grande problemática. A lei estadual poderia ter violado a lei federal, que continua com validade, ela continuava valendo a lei federal porque não foi nulificada. Muito bem. O que aconteceu? O Supremo julgou a ADI 3937, envolvendo o estado de São Paulo. A galera já falou isso aí. E, olha isso, olha o que aconteceu, né? ADI 3937 envolvendo a lei paulista. O Supremo, no controle concentrado, tendo por objeto a lei estadual, incidentalmente ao controle concentrado, questão incidental, declarou a inconstitucionalidade da lei federal. Vocês estão percebendo isso? Então olha o que está acontecendo. O Supremo declarou a inconstitucionalidade de lei federal incidentalmente como questão prejudicial a uma ADI que tinha por objeto uma lei estadual. Perceberam isso? Teoricamente, a ADI que tinha por objeto a lei estadual era simplesmente para declarar inconstitucional a lei paulista. Mas surgiu uma questão prejudicial que foi a análise da constitucionalidade da lei federal que iria repercutir em todo o julgamento. Então, o que o Supremo fez? Em controle concentrado, declarou inconstitucional, incidentalmente, a lei federal. E a partir desta premissa da nulificação da lei federal, portanto, pôde decidir o desfecho das leis estaduais. Estão percebendo isso? Meus amigos do Instagram, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O professor Pedro Barreto está presente aí. Grande Pedro Barreto. PB, muito obrigado pela sua audiência. PB está... Olha que loucura esta situação que aconteceu. E o Supremo julgou a ADI 3937. Periscope. O tema é bastante complexo. Eu tô há 2, 3 dias para atualizar isso no livro, gente.
Uma loucura. E hoje assisti toda a sessão do dia 29 de novembro, porque isso não houve publicação de acórdão ainda. Notícias do STF não dava para perceber onde nós vamos chegar, e o informativo do STF não dava para perceber aonde eu quero chegar. Veja, não é inconstitucionalidade reflexa, deixa eu explicar. Você tem como objeto uma lei estadual, tratando de matéria de competência concorrente. Qual é o assunto de matéria de competência concorrente? A União faz norma geral e o Estado faz norma específica. Quando o Estado faz norma específica, o Estado não pode violar a regra geral. Só que a tese era, esta regra geral era inconstitucional. Tanto é que havia uma ADI proposta pela Anamatra, 4066. Só que na 4066 não se conseguiu um número mínimo para nulificar a lei federal. Foram 5-4. E por isso, como não se nulificou a lei federal continua existindo. No momento do julgamento da lei paulista. Entenderam? Entenderam, gente? Não há, aqui, de novo, eu não sei se comentaram isso, não há hierarquia entre lei federal e lei estadual. Jamais. Não existe hierarquia entre espécies normativas. O que pode eventualmente haver é a lei estadual é inconstitucional não porque viola a lei federal, jamais. Mas a lei estadual é inconstitucional porque viola o 24, que trata de competência concorrente. E qual é a regra da competência concorrente? União faz norma geral e Estado trata de questão específica. União faz norma geral e Estado trata de questão específica. A lei estadual não pode violar a regra geral. Estão entendendo? Só que, no julgamento da lei estadual, invade a competência. É por problema de competência, exatamente. No julgamento da lei do Estado de São Paulo, surgiu esta questão de ordem. A questão de ordem era, a lei estadual não violou a lei federal porque a lei federal é inconstitucional. Então eles tiveram que destacar esta questão para analisar se a lei federal, a 9.055, seria ou não inconstitucional. E esta questão incidental foi analisada num processo de controle concentrado, abstrato. Então foi uma questão incidental em controle concentrado, como se fosse um controle difuso em controle concentrado. Eles pararam a análise da lei estadual para discutir incidentalmente se a lei federal era inconstitucional. Tá dando para entender ou não? Deixa eu escutar um pouco aqui. Instagram, vocês estão percebendo qual é a grande questão envolvendo aqui? O grande ponto? Há alguma dúvida? Vão ter que assistir novamente para pegar esse detalhe também. No livro está bem claro. No livro eu já comento isso. Quem está com a edição 21... a edição 21, gente, não é de 2018. Foi fechada em julho. E eu estou discutindo isso quando no capítulo 7 eu destaco a questão do amianto. Isso tudo eu explico quando eu trato no capítulo 7 a questão do amianto. Eu já falava isso no livro, eu já vislumbrava isso. É página 518. Tá tudo lá. Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos retomar a matéria. Então, é o seguinte. O Estado legislou sobre amianto, e ao legislar sobre amianto, o Estado violou a lei federal. A lei federal admite o uso controlado do amianto. O Estado falou, não quero nada de amianto. Então, a lei estadual violou a regra geral. Competência concorrente do 24, União faz norma geral, Estado trata de norma específica. Quando tem lei federal, o Estado não pode violar a regra da norma geral. E violou. Então, este foi o ponto. Maravilha. A turma do Periscope já disse que já está claro isso. A lei federal foi objeto de uma ADI. E o Supremo não conseguiu o quórum para nulificar a lei federal, que continua existindo no momento do julgamento da lei estadual. Então, levantou-se de novo a constitucionalidade da lei federal
E ao levantar de novo a constitucionalidade da lei federal, no julgamento seguinte, o Supremo declarou inconstitucional a norma federal, incidentalmente, como se fosse um controle difuso. E, portanto, pôde analisar a lei estadual, que não tinha mais o choque da lei federal. E pôde, portanto, dizer que a lei estadual que proibiu o amianto era constitucional. Constitucional. E por isso, julgou improcedente a ação, mantendo a constitucionalidade da lei estadual que proibiu o amianto. Mantendo a constitucionalidade que proibiu o amianto. Agora veja, como é que quem chegou agora vai ter que assistir tudo de novo, porque o negócio é muito denso, gente. Mas fica aí, não vai embora não, não vai embora não. Tá bom, gente? Bom, julgou, eu estou me referindo aí a de 3937, tá? 3937. Bom, aí o Supremo foi resolver a questão envolvendo a lei do Estado do Rio de Janeiro, que proibiu também. Tem? Eu não sei se dá para deixar disponível no Instagram, mas eu estou gravando no Periscope também, que lá vai ficar disponível. Tudo bem? Depois eu tento postar também, se der, no meu canal do youtube.com/Pedro Lenza. Tá bom, gente? Então vamos lá. Continuamos. O Estado do Rio de Janeiro também proibiu o amianto. Também proibiu o amianto. Maravilha. E aí, houve uma nova ADI contra o Estado, a lei estadual do Rio de Janeiro. Anotem aí. ADI 3406 e 3470. A tese era a mesma. A tese era a mesma. A lei estadual não poderia ter tratado de proibição do amianto, porque violaria a lei federal. A lei federal tratava de normas gerais, artigo 24, e a lei estadual tratava de questões específicas, mas não poderia bater de frente. Fantástico. Vamos lá. Competência concorrente. Exatamente, Audinert, artigo 24, parágrafos 1º ao 4º, tem que dar uma lida lá. Bom, avançamos. O que o Supremo fez no julgamento da lei envolvendo o Rio de Janeiro? O Supremo disse, olha, no caso de São Paulo, nós já dissemos que era inconstitucional. E, portanto, nós achamos que é inconstitucional e vamos continuar achando. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos suscitar a questão, destacar a lei federal, incidentalmente declarar inconstitucional a lei federal, e partindo desta premissa que a lei federal é inconstitucional, nós vamos poder dizer que a lei do Rio de Janeiro não violou a lei federal, porque ela é inconstitucional. É a mesma lógica. Portanto, a lei do Rio de Janeiro poderia ter proibido o amianto, como fez. Tudo bem? Só que qual é o ponto, o detalhe a mais que tem nessa história do Rio de Janeiro? Amigos, qual é o detalhe do Rio de Janeiro? E aí o grande ponto, o grande tema. No Rio de Janeiro, o Supremo, assisti a tarde inteira, assisti a sessão de novo hoje. Fiquei assistindo a sessão de novo. Porque não tem ainda acórdão publicado, o notícias não está completo e o informativo não, ele fala alguma coisa, mas não chega ao ponto. Então, vamos agora para o Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? Professor Galante, muito obrigado pela presença. Grande professor de constitucional. Os constitucionalistas presentes aqui, porque este é o grande tema, gente. PB também na área. E são os que eu consegui olhar rápido. Então, os professores de constitucional aí estão aí para a gente poder, então, desenvolver a matéria. Gente, a grande novidade do caso do Rio de Janeiro é que o Supremo, ele não só declarou inconstitucional a lei federal de modo incidental, como também o Supremo disse que esta decisão incidental passava a ter efeito erga omnes
e vinculante. Amigos, o que está acontecendo aqui? O Supremo disse que uma questão incidental passava a ter efeito erga omnes e vinculante para todo o Brasil. E que com isso o impacto em todas as leis estaduais já podia ser resolvido. Erga omnes e vinculante. Deu o efeito erga omnes de questão incidental. Já falo isso no livro. Amigos, olha, para quem está com a última edição do livro, abra na página 301. 301, da última edição. Na página 301, eu coloco o tema assim: controle incidental em controle concentrado, abstrato e efeito erga omnes. Eu já falo sobre isso, já está no livro. Já está aqui, já está aqui. O que eu vou fazer é colocar o que eu vou, basicamente tudo que eu estou falando, quem está com essa edição já tem tudo aqui. O que eu vou fazer é só amarrar com a decisão agora de agosto e de novembro de 2017. É dar o fecho. Então, quem está com essa edição, olha na página 301, que eu já falo isto na edição de julho. Porque o Supremo julgou o caso envolvendo a legislação que criou o Instituto Chico Mendes. Exatamente, eu vou ser delta, item 6.6.5.3. Exatamente. Instituto Chico Mendes. E fez exatamente isso quando julgou a ADI 4029. Declarou inconstitucional de modo incidental uma questão e julgou o pedido da ADI envolvendo um outro tema. É mais ou menos assim. Eles têm por objeto uma lei, mas na discussão da lei surge uma problemática envolvendo uma outra lei, portanto passa a ser questão prejudicial, causa de pedir, e esta questão incidental no controle concentrado entra na decisão do Supremo. Ele julga a questão incidental para poder julgar a questão principal. A magistrada 2017 fala uma questão bastante interessante. Nos processos de controle concentrado ou processo objetivo, a causa de pedir é aberta. Exatamente isso. E pode, portanto, o Supremo discutir uma questão que não foi levada a ele. Causa de pedir aberta no controle concentrado. Exatamente isso. E no Chico Mendes foi esse o ponto. É que na questão envolvendo o amianto não era tão aberto assim, porque isso foi levado ao debate, a questão do amianto. Então vamos lá. Turma do Instagram, tá sem áudio? Tá tudo bem, Instagram? Instagram Live, tá tudo bem por aí? Vamos lá. A turma do Instagram está presente na área? Deixa eu só saber. Periscope, tá tudo bem por aí? Me dá um joinha para poder... Diz que não estão ouvindo no Instagram. Agora parece que voltou. Bate na tela. Camila, muito obrigado pela presença. Áudio ok, Michael. Sim, está ótimo. Então vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos então concluir isso tudo. Bom, então, até aqui o que eu falei, você veja a página 301 do livro. E a questão do amianto, veja a página 518 do livro. Tudo isso que eu falei já tá no livro, na última edição. Então, o que eu estou colocando? Um detalhe a mais para a edição 2018. O problema é que o Supremo resolveu dar efeito erga omnes à questão incidental resolvida para julgar a questão principal. O Supremo, ele analisou a lei federal incidentalmente, que não era o objeto da ADI que envolvia o Rio de Janeiro.
e declarou inconstitucional a lei federal, mas não era o objeto. E aí surgiu o grande debate na corte, foi isso que eu fiquei assistindo hoje o dia inteiro. Poderia o Supremo ter declarado inconstitucional a lei federal e esta decisão ter efeito erga omnes e vinculante, como fez o Supremo? No livro, eu tô ligando o ar aqui, gente, já discuto esta questão sobre o papel do Senado Federal no controle difuso. E já abro um item bastante denso sobre isso no item 6.6.5 da página 386, que coloco até esse quadro aqui, ó. Olha o quadro que eu coloco. Para quem então está com o livro, página 286, que eu trato da discussão se houve ou não mutação constitucional do 52, inciso 10. A Geuze colocou abstrativização do controle difuso, exatamente isso. Exatamente isso. E eu já sinalizo que a vontade do ministro Gilmar era assim há muito tempo, desde o julgamento desse dispositivo, portanto, desde 2014, em atribuir mutação ao 5210. Há anos, disse o PB aqui, Gilmar já defende a mutação do 5210. Aliás, o voto do Gilmar até, eu preciso olhar, faz anos que ele decidiu assim esta questão. Há anos que ele propõe esta questão de mutação do 5210, que no fundo o Senado passaria a ser um mero menino de recado. E aí me permito, para aqueles que já conhecem bem o 5210, eu não sei qual é o grau da preparação que os meus amigos que estão ouvindo têm da matéria, mas eu vou só lembrar. O que diz o 5210 da Constituição? Diz ser competência, página 286 da última edição, privativa do Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Ou seja, quando no controle difuso se declarava inconstitucional uma lei, o papel de dar efeito erga omnes a esta decisão era do Senado Federal, que poderia, de modo discricionário, editar uma resolução, 52, inciso 10. E esta resolução daria efeitos erga omnes à decisão do controle difuso. Fantástico, todo mundo já sabia disso. O ministro Gilmar propunha que se decidiu incidentalmente a questão, e portanto decidiu uma tese jurídica, que esta decisão já tivesse efeitos erga omnes e que não teria que aguardar o Senado eventualmente publicar uma resolução e esperar isso, e de certa maneira propondo então uma mutação do 5210. No fundo rasgava o 5210. Porque o 5210 é claro, o ministro Marco Aurélio ficou louco na sessão, porque ele disse que não podia fazer isso. Eles estavam rasgando a Constituição. Eu até anoto, e quero ver se transcrevo no livro este voto, né, do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio diz assim: tempos estranhos. Aonde vamos parar? Somos 11, presidente, a integrar o Supremo e temos realmente a última palavra no direito positivo. Mas temos a última palavra sobre o direito positivo considerado o grande sistema revelado pela Carta da República. E aí não posso ignorar o que se contém nessa mesma Carta da República. Não posso desconsiderar que 81 são os senadores e 513 os deputados eleitos representantes do povo brasileiro. Ou seja, o ministro Marco Aurélio ele é totalmente contra esta visão de rasgar o 5210. Ele não admite jamais que o Supremo possa rasgar uma regra explícita na Constituição. E bateu forte. Vale a pena assistir a sessão do dia 29 de novembro do Supremo, envolvendo o julgamento da ADI. Cadê a ADI? 3406 e 3470. Tá bom? Vamos lá.
Gente, o que aconteceu no final? No final disso tudo, então, até aí ia tranquilo a sessão, eu falei, estou resolvendo o livro, já estou atualizando com a questão do amianto, já está tudo resolvido para eu colocar no livro. Aí eu falei, deixa eu assistir mais o final da sessão. E no final da sessão, começou o grande debate sobre a matéria, envolvendo, então, esta questão do 5210. E ministro Celso de Mello, Gilmar, Dias Toffoli, Rosa Weber, Fachin e ministro Fux, além da presidente Carmen Lúcia, portanto, 7 ministros, contra ministro Marco Aurélio e ministro Alexandre de Moraes, que não admitia a mutação do 5210, 7-2, pronunciaram no sentido de que houve mutação constitucional do 5210, de modo explícito. De modo explícito. Então, 7-2. O ministro Lewandowski não estava presente, e o ministro Barroso impedido. Não votou. Então você tem 2. Então, aparentemente, não muda mais isso. E passaram, então, a dizer que o papel do Senado Federal é simplesmente para dar publicidade à decisão proferida de modo incidental que nulifica uma questão, uma lei, e que declara inconstitucional uma lei de modo incidental. Então, 7-2. Quem defendia o 5210 era o Marco Aurélio e o Alexandre de Moraes. 7-2. Defendiam o 5210. Portanto, Marco Aurélio e Alexandre entendiam que deveria, para se dar o efeito erga omnes, aguardar a resolução do Senado. Quem propunha a mutação, e aí já disse Gé Ló Berrios, que Gilmar e Eros Grau já defendiam isso há anos, e eu faço isso no livro, coloco na página 286 este quadro, dá uma olhada no quadro, não sei se dá pra ver o quadro aí, tira o print, gente, página 286, tira o print aqui, ó, olha a página 286, eu já faço esse quadro, olha lá, exatamente, Gilmar e Eros, tira o print, esta era a reclamação 40, deixa eu até ver o número aqui, me fugiu o número, 4335 do Acre, ó. Tiraram foto aí? Tira a foto aqui, gente, ó. Gilmar e Eros já propunham isso há anos, gente. Há anos. Propunham mutação do 5210, a reclamação 4335 do Acre. No livro eu explico direitinho isso na página 286. Então, nós temos agora uma nova perspectiva. 7 ministros estão propondo que o papel do Senado seja simplesmente para dar publicidade à decisão que declarou inconstitucional uma lei de modo incidental. Simplesmente para dar publicidade. Por isso é que eu disse que o Senado passou a ser um mero menino de recado, só para dar publicidade. Meus amigos, eu vou chamar um contexto que eles tentaram aliviar, que era o seguinte: aonde é que eu estou dando efeito erga omnes e vinculante a uma questão incidental? Aonde é que eu estou? E aí, se me permitam, gente, o tema é um dos temas mais densos. PB tá aí, professor de constitucional, sabe a densidade do assunto. Meus amigos, vários professores presentes aí, sabe a densidade. Aquele que está começando não deve estar entendendo nada que eu estou falando aqui. Por isso que eu estou sugerindo a leitura da página 286 seguintes do livro. Então, a grande questão que surgiu aqui foi que a declaração de inconstitucionalidade de uma questão incidental, ela se deu numa ADI, como no caso Chico Mendes, que eu já falava no livro, na página 301. Já tinha precedente, já falava disso no livro. Já falava isso, página 301.
tema é denso, vai ter que assistir de novo. Quem eventualmente está começando a matéria, vai com calma, não é para ficar desesperado. O nível do debate aqui está bastante elevado para concursos de bastante complexidade. Mas que vai cair na OAB também, uma perspectiva nova, não há dúvida. Então vamos lá. Meus amigos, o grande detalhe é que isto tudo surgiu num controle concentrado, uma ADI envolvendo a lei do Estado do Rio de Janeiro. Mas a questão incidental foi declarada a lei federal inconstitucional. Foi declarada inconstitucional. Professor, mas foi num controle concentrado. Foi. Mas, no debate, assistindo a sessão, eu fiquei a tarde inteira fazendo isso para não falar besteira no livro, porque não está em nenhum lugar isso. Eu percebi que o feeling é que os ministros estão já sinalizando que é esta a tendência de aproximar o controle de fundo do controle concentrado, de misturar. Aliás, me permitam ler o que eu já falava no livro. Eu dizia, porque eu sou contra isso. Eu ficaria vencido. Mas no livro já orientava o aluno para como responder na prova. Olha o que eu já escrevo aqui. Ó. Olha o que eu já escrevo na página 300. Quem está com o livro está tudo lá, página 300. Já escrevo assim. Dou toda a minha opinião. PB sabe que ele leu o livro. Digo que eu sou contra isso. E coloco, cuidado. Eu escrevo até cuidado. Em edições anteriores já falava sobre isso, mas não sei se chegava a esse nível. Cuidado. Dizia assim, sobre o tema específico deste capítulo, a nossa perspectiva de distinção entre controle difuso e controle concentrado parece perder força a partir do voto do ministro Theory no julgamento da ADI 2418. Eu já dizia isso. Olha o que o Theory fala, o Theory Zavascki. ADI 2418. Ele diz que a distinção entre controle difuso e controle concentrado para efeito de vinculação da decisão é irrelevante. Ele já está sinalizando isso na ADI 2418. Diz ministro Theory, Sua Excelência, o seguinte: sob esse enfoque, a idêntica força de autoridade nas decisões tomadas pelo Supremo, tanto em ação direta, quanto nas proferidas em via recursal. E aí ele cita o artigo 525, parágrafo 3º e inciso 12 do novo CPC. É a de 2418, exatamente. Então quem puder ler o voto do ministro Theory, ele já sinalizava isso. Bom, resumindo a história. Até acabou a água. Eu achei que ia ser rápido, mas nem sei quando. Nós estamos há quase uma hora aqui, sei lá. Resumindo a história. O Supremo, ele declarou inconstitucional uma lei de modo incidental e deu efeito erga omnes e vinculante. Erga omnes e vinculante. Professor, mas foi num controle concentrado, é o mesmo caso do Chico Mendes, página 301. Foi. Mas no debate da matéria, eles estão sinalizando que isso vai ser agora a tônica do STF. E vão passar a discutir, mesmo que incidentalmente, teses de julgamento. Vão discutir matérias do julgamento e não a questão isolada. E a partir desta decisão, isso vai passar a ter efeito erga omnes e vinculante, propondo, portanto, que o papel do Senado Federal seja simplesmente de dar
publicidade à decisão. O efeito erga omnes e vinculante, ele decorreria da própria declaração, mesmo que incidental, de inconstitucionalidade pelo STF. O que aconteceu com a questão do amianto? Só para resumir. A questão do amianto foi dado efeito erga omnes e vinculante. Portanto, todas as leis que proíbem o amianto têm validade. Todas. Todas. O advogado na tribuna pediu modulação dos efeitos, exatamente, Josi. E a ministra-presidente disse que não era o momento de modular, era o momento, a modulação de eventuais embargos declaratórios. E eles entraram com uma medida, uma tutela de urgência para que a ministra relatora não considerasse o efeito vinculante, porque se considerado, ele iria atingir todas as empresas de amianto e, portanto, iria atingir também todas as famílias que dependem do amianto, ou trabalhadores, ou contratos e tudo mais. O que então aconteceu? Agora, no dia, só pra gente acabar a história aqui, gente, que a história é longa, extremamente delicada, e eu quero então pegar aqui o que aconteceu. Deixa eu achar aqui na minha nota, para que não haja nenhum problema. Cadê? Aqui. Exatamente. No dia 19 de dezembro. 19 de dezembro de 2017. E isso eu estou colocando no livro, porque não está na edição de julho, porque é 19 de dezembro agora. A ministra Rosa Weber, que é a relatora, acolheu um pedido de uma tutela de urgência, e considerando também o poder geral de cautela dela, olha o que ela fez agora no dia 19 de dezembro, tutela de urgência, poder geral de cautela, artigos, e eu vou aqui citar os artigos. Eu sei que o PB está presente, o PB sabe tudo, decora os artigos. O PB, como é que você decora tudo, meu amigo? Mas eu tô com as minhas notas aqui, ó. Artigos 297, 932, inciso 2, 995, parágrafo único e 1026, parágrafo 1º do CPC 2015. Com base nesses dispositivos e no poder geral de cautela, ela, então, deferiu a tutela de urgência, o pedido de urgência, e determinou que ficasse sem efeito a parte da decisão que concedia o efeito erga omnes e vinculante. Portanto, por conta de uma tutela de urgência deferida pela ministra Rosa Weber, o efeito vinculante proferido e declarado na ADI do Rio de Janeiro não está valendo. Deu para entender? Mas, de tudo isso, o que a gente está concluindo é que o Supremo ele acabou cedendo à pressão da tese do ministro Gilmar e passou a admitir, então, mutação do 5210. Deu para entender? Resumindo a história, e isso vai ter que ser debatido de novo pelo Supremo num controle difuso puro, porque não foi controle difuso puro, e eu quero que fique claro isso, a galera que está presente aí. O que aconteceu aqui não foi um controle difuso puro, foi controle concentrado da lei do Rio de Janeiro e a questão foi resolvida incidentalmente, num controle concentrado do Rio. Mas esta parece ser a linha do controle difuso puro agora. Os 52, o controle difuso e o controle concentrado estão agora misturados. E o Senado passou a ter o quê? Passou a ser um mero menino de recado, só para dar publicidade. É algo que eu tô terminando esse ponto da atualização, o meu feeling me disse,
assista a sessão que eu não tinha assistido. E aí eu falei, não, vou ter que deixar muito mais claro isso na nova edição. Já, para quem está com o livro, isso tudo está sinalizado na página 286, na página 301 e na questão do amianto na página 518. 286, 301 e 518. Tá tudo lá. O fechamento é colocar que agora, de modo categórico, eles estão cedendo à proposta e tese do ministro Gilmar. Esta é a perspectiva nova. 286, 301, lê tudo isso, quem está com essa última edição. E aí, eu acho que com a aula de hoje, nós conseguimos ter uma visão bastante interessante do que aconteceu. Meus amigos, eu não ia abrir live, eu falei, mas o tema é extremamente delicado. Eu não sei se vai dar para ficar presente lá, meus amigos do Instagram, se vai ficar presente. Vou tentar postar no youtube.com/Pedro Lenza e deixar no Instagram aberto, tá bom? Mas eu estou querendo concluir no livro que houve sim uma mutação constitucional do 5210. Eu quero falar oi para os meus amigos então agora do Instagram, depois me despeço do Periscope. E então agradeço aí, eu nem sei quanto tempo nós estamos ao vivo aqui, o Yuri está presente, a Darlan Andrade, Josi, obrigado pelas palavras, André, obrigado mesmo, Jane, obrigado pelo carinho, concurseiro.campus, a galera toda presente aqui no Instagram Live. Qual é o número da ADI do Rio, gente? Ó, número da ADI do Rio, se puder... dá uma olhada na sessão, foi dia 29 de novembro, a de 3406 e 3470. 3406 e 3470. Essas foram as ADIs em que houve todo. No final, o debate ao final. Quando eu desligava, o meu filho falou: continua ouvindo, Pedro. E aí deu tudo isso aqui, né? Então, gente, procurem lá depois. Esta é a proposta que eu estou colocando aqui na atualização. O trabalho de atualização é brutal, é uma loucura isso tudo aqui, porque acho que a maioria sabe, eu não tenho assessoria, eu faço tudo na unha, ninguém me ajuda. Quem me ajuda é Deus, estou eu aqui, eu e Deus aqui trabalhando, a loucura esse processo. E aí realmente é bastante complicado. Já pode dá uma olhada, a turma do Instagram, o que eu postei no meu story. O ministro Marco Aurélio, que é contra isso, disse assim, tá lá no story: os professores de constitucional vão ter que reescrever os livros. Dá uma olhada no meu story lá, gente. E aí, porque estão perguntando se já é para eu fazer isso na prova. Parece que isso já é uma perspectiva para colocar na prova, sim. Quem não está avançado na matéria não deve ter entendido nada do que eu falei aqui. Então, não fique preocupado, porque o tema é um dos mais densos do direito, esse que eu falei hoje aqui. E tô até sem voz, porque eu já estava meio gripado, aí a minha voz vai acabando, é uma loucura, gente. Né? Eu já estava ruim da voz aqui. Realmente minha voz já está ficando ruim mesmo. Mas vejam, por favor, assistam novamente. Eu vou tentar postar no meu canal do YouTube. Mas enquanto eu não postar, dá uma olhada lá no Periscope. Me siga por lá também. Então vou desligar o Instagram, vou falar tchau pra turma do Periscope. Segura aí. Então, Instagram, vou desligar. Muito obrigado aí pelo carinho. Valeu. E nós vamos falando, hein? Deixa eu ver como é que eu desligo aqui no Instagram. Como é que eu faço? Pera aí. Eu tenho como desligar o Instagram? Pera aí. End live vídeo. Bom, e aí, meus amigos do Periscope, eu queria então agradecer a presença de todos vocês. Priscila007, muito obrigada. Quem tá aí? O Fabrício, muito obrigado. Eu vou ser Delta, vai ser Delta com certeza, meu amigo, muito obrigado pelo carinho. O estudo será longo, detonando esquematizado, não é... Nossa, que legal, gente, obrigado mesmo aí. Eu tinha que fazer essa live aí porque realmente era um tema bastante importante que me chamou a atenção aqui no processo de atualização.
Uma hora nós estamos falando aqui, né? É realmente um dos temas muito delicados aí para a prova. Parece sim que a gente está caminhando para esta perspectiva de uma verdadeira mutação constitucional do 5210. Então, espero que tenham entendido, né? Se não deu, assistam de novo e nós vamos falando. Tudo bem? Eu estou correndo para tentar fechar a atualização. Não está fácil, gente. É uma loucura. Eu estou com viagem de férias da família marcada, mas desesperado porque eu não consigo acabar. É muita coisa de detalhezinho, porque não dá para fazer um negócio mal feito. Tem que fazer, eu tenho que escutar, tenho que ouvir a sessão, se realmente não estou convencido, ler o voto. É extremamente difícil esse processo de atualização. Mas eu agradeço a atenção dos meus amigos, muito obrigado, e nós vamos falando. Valeu, gente, obrigado aí pelo carinho de vocês. Como é que eu desligo isso aqui? Vamos ver. Exatamente, o informativo 886 não abrangeu isso tudo, não abrangeu. Exatamente isso que me deixou desesperado, gente. Tá bom, gente? Boa noite, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui, acho que eu tenho aqui. Hide. Como é que eu desligo isso aqui? Fazia tempo que eu não fazia, parece que mudou aqui. Deixa eu ver como é que eu desligo. Pera aí. Aqui, Stop Broadcast. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa noite, valeu.